Em nome do Senhor Jesus, neste dia novamente vamos falar da palavra de Deus, né? Então, como interpretar a Bíblia? É uma forma, né? Tem muitas dificuldades, até mesmo as pessoas, a respeito de falar com a Bíblia, né? Sagrada, de entender ela, que é interpretar ela. Eu vou fazer um trabalho aqui, né? Lendo aqui, que como não é difícil assim não, né? Então, ó, vejam, como interpretar a Bíblia. Então, são fábulas, parábolas, alegorias e profecias na concordância. Então, veja, 10 tipos de pessoas que acham difícil entender a Bíblia. Então, eu vou ler aí que tem 7 razões por que a Bíblia é simples. 7 razões como ela é simples. Vou explicando uma por uma aqui. Então, a primeira, porque ela é uma revelação. Então, os versículos bíblicos, sempre citando eles, que eu não tenho tempo de citar, ler todos eles, né? Então, tá lá em Timóteo, né? Segundo a Timóteo, 3 o capítulo, 16, 17 os versículos. Também segundo a Pedro, 1 o capítulo, 21 o versículo. Também em Hebreus 1, 1. Então, 2. Por causa das suas repetidas verdades. Então aqui, esse 2 é por causa das suas repetidas verdades. Então, está lá em 2 Coríntios 13, o capítulo e 1 o versículo. A única coisa que é preciso fazer com a Bíblia é procurar o que Deus diz. Onde ele diz isso, então crer. 3. Porque ela é escrita com os termos mais simples humanamente possível. Se ela é compreendida como está escrita, então se torna um livro simples. Lá em Lucas 24, capítulo 25 a 45, os versículos. Tem mais explicações. 4. Porque Deus é o autor. Segundo a Timóteo 3, o capítulo 16, 17, o versículo. Também segundo a Pedro 1, o capítulo 21, o versículo. Uma divindade que não pudesse se expressar tão claro quanto o homem não poderia ser o onisciente Deus vivo, aquele que pudesse, mas mesmo assim não se fizesse claro e tentasse esconder a verdade que pretende cobrar do homem. Seria uma pessoa injusta, uma deidade que precisasse ser interpretada. Toda vez que falasse, não deveria ser digna da nossa consideração. A aparente complicações que se verificam na Bíblia, né? Então são bases aparentes aqui que diz como complicações que se verifica na Bíblia. Não vem de Deus, ou da Bíblia, ou dela, né, da Bíblia, mas do homem que se recusa a crer no que Deus diz e acham que preciso interpretar o que Deus diz para compreender o real significado. Não precisa, a Bíblia mesmo ela é inspirada e ela mesmo se interpreta, né? 5 agora.
porque ela foi dada por Deus para ser compreendida pelas pessoas mais simples e sinceras. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas são para o Senhor, e as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos, né? Como diz a própria palavra. Também lá em Mateus 11, o capítulo 25, versículo. Também Mateus 13, o capítulo 19, o versículo 23, o próximo versículo. Também 2 Coríntios 4, capítulo 1 a 6, os versículos. Também 2 Timóteo 3, o capítulo 16 e 17, os versículos. Agora vamos à parte 6. Porque simplesmente ler e crer são tudo o que se requer para poder compreendê-la. Está lá então, Salmos 1, o capítulo 2 e 3, os versículos. 2 Timóteo 2, o capítulo 15, o versículo. Também Mateus 15, 11, o capítulo 15, o versículo. Veja, agora também Marcos 4, capítulo 22 e 23, os versículos. 7 agora. Porque 80% de seu conteúdo são história, promessa, instruções simples sobre como viver a vida, e outras 20% são profecia simples ou história escrita de antemão, predita. Veja, note, ver lá na Bíblia. Então aqui vamos ver lá na Bíblia agora em Marcos, né, no capítulo 8 e 17, o versículo, que diz assim: ao perceber isto, Jesus lhe disse: por que arrazoai entre vós o que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendeste ainda? Tendes ainda vosso coração endurecido. Veja, né? As pessoas não têm entendido, e Jesus aqui dizendo que as pessoas ainda tinham o seu coração endurecido. Então, veja mais aqui, ó, tem 7 razões porque a Bíblia não é compreendida, né? 7 razões. Então, vamos ver se eu consigo fazer elas uma por uma que está aqui na Bíblia Sagrada. Racionalização, implicando dúvida e descrença. Ignorância, implicando falta de interesse e de estudo. Aí a primeira e a segunda. Já. A terceira, né? Ignorância, falta de interesse e de estudo. A quarta, dureza de coração, implicando teimosia e rebelião. Quinta, insensibilidade dos olhos, implicando cegueira em relação à verdade. 6. Insensibilidade dos ouvidos, implicando rejeição da verdade. 7. Insensibilidade da memória, implicando esquecimento. Observe que todas essas razões dependem da vontade da pessoa, cada um de nós, né? As pessoas não têm de racionalizar, duvidar, questionar, endurecer seus corações, serem insensíveis ao que veem e o que ouvem, ou deliberadamente apagar da memória os acontecimentos. Não havia desculpa para os discípulos, porque eles tinham visto milagres serem alimentados, curados, libertos de todo tipo de destruição, maldição
eles tiveram, né? E temos que ter fé suficiente em Cristo. Como é um exemplo aqui para nós em Cristo Jesus, né? Para poder enfrentar qualquer tipo de problemas. Então temos que ter essa fé em Cristo Jesus para nós poder enfrentar qualquer tipo de problema. Agora veja, está se aproximando a Páscoa, né? Próximo aqui, né? Então eu quero dar umas palavras sobre a Páscoa. A Páscoa se aproxima. Então, lembra-se, não foi chocolate, foi sangue. Não foi ovo, foi cruz. Não foi doce, foi doloroso. Não foi coelho, foi Jesus. Foi por mim, foi por você e foi por nós. Lá no Salmo 101, 6, o versículo. Meus olhos procuram os fiéis da terra, para que estejam comigo e que andam em um caminho reto, esse me servirá. 2 tipos de coração, encerrando aqui. O coração sincero e o coração perverso. Meu tempo está quase esgotando, né? Mas fizemos um básico aqui, de todos os versículos que eu citei só. As pessoas que vão ler e ver a palavra, podem pegar a Bíblia Sagrada e ver como tem muito mais explicação em tudo isso que a gente tem falado. Que essas palavras possam entrar no coração e na vida de cada pessoa, de cada ser humano, nesse dia, nesse domingo de Páscoa e os procedimentos da nossa vida por vir, dia a dia, momento a momento. Que Deus abençoe todos. É no nome santo do Senhor Jesus, que a misericórdia, o amor, a esperança e a salvação e a eternidade acompanhe cada um que vai assistir e ouvir, hoje, amanhã e sempre. Amém e amém.